Agora, nosso segundo especialista, colaborador e investigador, o professor Marcos Silva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, veio aqui conosco para contribuir sobre a nossa educação e inovação. Como temos assim uma boa porcentagem de brasileiros aqui, né, os brasileiros dispensam a apresentação do Marcos Silva. E vou apresentá-lo para aqueles que são dos outros contextos europeus. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Educação pela Universidade do Minho, Portugal. Professor associado da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio, onde leciona e realiza a docência. Seus temas de investigação são pesquisa e publicação, cibercultura e interatividade, educação online, e-learning, formação de professores para docência online, tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula presencial e online, avaliação de aprendizagem nas modalidades online no e-learning e desenho didático em ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa. Professor, muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Bom dia, buenos dias. É com muita alegria que estou aqui neste evento. Valorizo muito, né, essa pesquisa sobre estilos de aprendizagem. E minha pretensão é trazer uma colaboração para essa abordagem, né, para esta frente de pesquisas sobre estilo de aprendizagem. A minha contribuição será na perspectiva da discussão sobre paradigma comunicacional que possa colaborar com os 4 estilos que estão sendo apresentados aqui. Acredito que o foco na questão comunicacional possa ser aí uma contribuição importante. Sabemos todos que a sala de aula está baseada na postura comunicacional. Aliás, essa palavra, enfim, nem cabe muito aqui, mas, na verdade, o que nós estamos falando é o seguinte: a sala de aula, secularmente e até milenarmente falando, ela está baseada no paradigma unidirecional, né? É a transmissão, a sala de aula transmissiva, a pedagogia da transmissão, já questionada por diversos teóricos. Acredito que o paradigma interativo, né, então, portanto, estamos na discussão sobre comunicação, ou é informação, ou é interatividade. Acredito que essa tensão, essa discussão possa trazer aí alguma contribuição. É nesse sentido que venho falar. Começo com esta tela que muito me instiga, muito me impulsiona para a pesquisa em educação no nosso tempo. Educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência histórica. Nós temos, ao mesmo tempo, a dinâmica comunicacional da cibercultura em sua fase atual, chamada Web 2, caracterizada como, e quem diz isso são os pesquisadores da cibercultura. Eu acompanho diversos pesquisadores sobre essa temática, e há uma unanimidade entre eles a respeito do seguinte: o nosso cenário sociotécnico está baseado nessas palavras em azul, ou seja, a Web 2 está promovendo ou está facilitando, né, está proporcionando mais autoria nas redes, compartilhamento, conectividade e colaboração. E, ao mesmo tempo, temos aí um legado, né, dos teóricos, dos grandes teóricos da educação. Eu estou citando aqui 5, há muitos outros, há muitas mulheres também. É importante destacar isso, né? Enfim, Emília Ferreira é uma grande figura, preciso incluí-la aqui, em breve.
Os fundamentos que dizem, né, todos eles, na verdade, se pudéssemos tê-los aqui agora, né, ouvindo suas falas a respeito de qualidade em educação, veríamos que há um denominador comum em suas falas, que são aí as palavras em azul colocadas, né? Autonomia, diversidade, interação, dialógica e democracia. Nós temos aqui quem? Quem são esses grandes citados? Frenet, que está à nossa esquerda, né? John Dewey, Vygotsky, Paulo Freire e Anísio Teixeira, talvez desconhecido aqui de alguns espanhóis, mas é um grande intelectual, grande pesquisador em educação brasileiro, já falecido, tragicamente falecido, inclusive. Bom, o desafio aqui é exatamente este, né? A gente relacionar as palavras em azul que estão acima com as palavras em azul que estão abaixo. Vocês poderão ver que há uma sinonímia aí, que há complementaridade, não é? Que elas estão extremamente em sintonia. Esta é a coincidência histórica feliz, que me impulsiona muito, não é, a trabalhar, pesquisar, lecionar. O que quero dizer, no final das contas, é que esses teóricos da educação não puderam contar com o cenário sociotécnico que nós hoje temos. Quando digo cenário sociotécnico, estou falando de uma confluência muito interessante, complexa, diria Edgar Morin, que articula, não é, tanto a autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, com diversidade, interação dialógica. Como disse, são palavras sinônimas e complementares. Então, esses grandes teóricos não puderam contar, em seu tempo, com o cenário sociotécnico que nós dispomos. E quando eu digo cenário sociotécnico, estou lançando mão de uma expressão muito utilizada pelo Pierre Levy, que é um intelectual aí da cibercultura bastante importante, que vai exatamente dizer isso, né? O sócio, que é exatamente o social em emergência, as novas gerações e também todos nós, já envolvidos com as redes sociais, né, com a Web 2, com a interatividade online. Então, nós temos esse cenário extremamente fecundo, que está emergendo aí com o sócio, né, com o cibersócio, e, ao mesmo tempo, nós temos aí a possibilidade de saborear, né, experimentar uma ambiência tecnológica muito fecunda que nós vemos no nosso tempo, que vai exatamente proporcionar as palavras em azul que estão acima. Insistindo um pouco mais sobre o cenário sociotécnico. Bom, o social, nós estamos falando exatamente desse novo espectador, menos passivo, diante da mensagem, mais aberta à sua intervenção. Ele migra do controle remoto da TV, de massa, para a tela tátil, imersiva, em rede conversacional, que lhe permite adentramento, autoria, colaboração e o gesto instaurador que cria e alimenta a sua experiência autoral, comunicacional e colaborativa. Penso que a escola, baseada no paradigma unidirecional, está despreparada para lidar com esse sócio em emergência. Com relação ao tecnológico, nós temos aí a tela, a pantalha do tablet, nós temos o laptop, nós temos o celular, né? Smartphone, que não são mais espaço de transmissão como é a TV. A escola está no mesmo paradigma da televisão, baseadas na unidirecionalidade, né? O que é que você pode fazer diante do apresentador da TV, se você está em sua casa? Claro, enviar um e-mail, WhatsApp, né? Mas aí você terá que lançar a mão da web.
A TV não contempla bidirecionalidade, né? Não contempla as palavras em azul citadas anteriormente. Então, o celular, o tablet, o laptop, não são espaços de transmissão, são ambientes de imersão, de manipulação, de interlocução, com janelas, ícones, aplicativos móveis abertos a múltiplas conexões offline e online, que permitem intervenções e modificações autorais e colaborativas nos conteúdos e na comunicação. Muitas vezes, aqui está a explicação para a não apropriação dessa infraestrutura tecnológica em emergência pelas escolas, pelos professores, exatamente por aquilo que eu disse. A escola, o professorado, não por sua culpa, mas exatamente por causa de uma formação que tiveram, enfim, nós temos aí um hiato, nós temos aí um distanciamento, né? Esse cenário sociotécnico, muitas vezes rejeitado pela escola, exatamente porque a escola vem baseada num paradigma unidirecional. E, lamentavelmente, a escola usou pouco até a TV, que está em sintonia com o seu paradigma unidirecional. Muitas escolas brasileiras, muitos professores que conheço, têm dificuldade, inclusive, de usar a TV que fala na sua lógica unidirecional. Terá muito mais dificuldade ao usar as tecnologias digitais interativas, né? Temos aí uma grande questão para debate. Gosto dessa distinção, embora as distinções sejam sempre simplificadoras, mas chamo a atenção de vocês para a geração televisão, a geração desktop e a geração smartphone, né? Chamadas de X, Y, Z. Inclusive, me pergunto sempre o que virá depois do Z, né? Vai faltar letrinhas aí para contemplar as novas gerações. O que está em questão aqui é exatamente isso, né? Enquanto todos, ou a maioria de nós, viemos do cenário cultural, cenário sociotécnico da TV, que é exatamente o cenário onde a emissão está separada da recepção, né? Nós temos aí um grande problema. A emissão está separada da recepção. A escola vem daí, muitos de nós estamos nesse cenário, né? Ou viemos desse cenário. Para o desktop, que é o computador de mesa, parado, fixo, ali, de qualquer maneira, já temos aí um grande salto qualitativo, né? Para o que vemos hoje, cada vez mais, todos nós com tablets e laptops e smartphones, numa lógica ubíqua, né, de relação com o mundo e com a comunicação. A propósito desse ubíquo, eu gosto muito dessa distinção feita pela professora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, que faz muito bem a distinção entre 4 leitores, perdão, eu escrevi 3, mas são 4. Quando eu escrevi 3, tem uma razão para isso, é para dizer que o segundo, terceiro e quarto, né, estão exatamente nos desafiando. Por quê? O contemplativo, o leitor contemplativo, é aquele leitor solitário, né, calado, diante do livro, diante da tela do cinema, diante da tela da TV. O que resta a ele, senão a contemplação? Claro, com crítica ou não crítica, mas contemplação. A Santaella fala de um segundo leitor, que é o leitor movente, é o leitor com olhos ágeis, capaz de contemplar um videoclipe, que hoje para nós não é nenhuma novidade, mas para o meu avô, nos anos 80, diante dos primeiros videoclipes da MTV, ficou extremamente assustado, dizendo que ficou atordoado e tonto diante de tantas imagens que não faziam conexão com a letra da música. Então, esse movente é exatamente esse sujeito que consegue ver diversas coisas na tela daquele canal Bloomberg, por exemplo, né?
É Bloomberg? É. O leitor imersivo é, de fato, aí um grande desafio para nós, né? Instigante. É o leitor que adentra a tela tridimensional, que adentra a tela digital, que permite a ele articulações, autorias, colaborações e etc. Interlocução, não é? Então, é aquele sujeito que, através de links em hipertextos, adentra e se autoriza. E, finalmente, o leitor ubíquo. Há um livro muito interessante da Santa Ela, especificamente sobre esse personagem, né? Que é exatamente a geração que se relaciona com o mundo, com a cultura, se locomovendo, né? Ainda há pouco eu estava ali no sanitário, sanitas, né, como dizem os portugueses, e via Wi-Fi me comunicando com amigos, etc. Então, você está circulando e se comunicando. Este é o leitor ubíquo, né? A escola, eu insisto, a escola baseada na unidirecionalidade está despreparada para lidar com esses três leitores, aí, segunda, terceira e quarta. Aí o nosso desafio grande também, que é mapear os estilos ou tipos de interação em sala de aula, né? Nós temos na figura 1 a interação sem articulação, onde você tem um enunciado, que pode ser a oratória do professor, pode ser um texto no quadro, pode ser um vídeo na TV, e você tem o aluno 1 emitindo sua mensagem, o aluno 2 emitindo sua mensagem, e aí o dado que nos desafia exatamente a mensagem 1 e a mensagem 2 são individuais, elas não se articulam, né? Não há uma interação, não há uma interatividade, melhor dizendo, interação há, não há interatividade. A propósito, a distinção interação e interatividade é muito bem-vinda, né? Sabemos bem que a Escola de Palo Alto fez aí um investimento bacana, muito interessante nessa distinção. Eu retomo sempre esta distinção feita por eles. Interação sempre existe. O professor autoritário, né, sisudo, com sua fala unidirecional, entre ele e seus alunos, há interações, porque interação sempre há. Costumo dar o exemplo do elevador, não é? Como se diz elevador em espanhol? Ascensor. Ascensor, sim. Então, no ascensor, no elevador, nós temos pessoas caladas olhando para os números, não é? Porque não podemos olhar para as pessoas, né? Poderá ser interpretado como um assédio. Entretanto, interações há, porque eu estou pensando o que ela está pensando, que eu estou pensando o que ela está pensando. Não sei se vocês me entenderam. De qualquer maneira, interações sempre há, né? Interatividade, temos aí temos que investir no mais comunicacional para que ela se dê, né? Nós estamos falando, portanto, ao tratar de interatividade, da relação emissão e recepção na cocriação da mensagem, né? Historicamente, sabemos que a mensagem é da autoria da emissão. Quem tem o controle sobre a mensagem? O emissor. O conceito de interatividade vem questionar essa clássica postura e nos acionar para o entendimento que, na verdade, já estava no conceito de comunicação. Como se faz comunicação? Comunicação se faz com a articulação da emissão e da recepção, né? A mensagem é cocriada. Este é o processo comunicacional. Mas como a palavra comunicação se desgastou, a gente chama TV de equipamento comunicacional, meio de comunicação, não é assim que a gente diz? Temos aí um equívoco, portanto, é meio de transmissão, é meio unidirecional, não é meio de comunicação, portanto. Então, está aí a distinção. Temos a figura 2 com alguma articulação, alguma interatividade, e temos o grande desafio, né, sobre o qual já nos falava aqueles 5 autores e muitos outros citados aqui.
a possibilidade da colaboração e da interatividade. Portanto, o que está em questão é não jogar fora, né, a sala de aula unidirecional. Precisamos da unidirecionalidade. Ela é importante, ela é necessária. Eu gosto muito de usar a expressão preleção. O professor precisa fazer preleções, e as preleções são unidirecionais. Entretanto, a preleção precisa ser uma mobilização para a interatividade, para as participações, para as interlocuções. E não o que tenho visto em muitas salas de aula por aí, onde a preleção ou a oratória do mestre deve ser reproduzida nos cadernos, né? Deve ser reproduzida nas avaliações. Aquilo que o professor emite é exatamente aquilo que ele quer receber de volta. Então, nós não temos aí a possibilidade das autorias e das colaborações. Acredito que essa questão possa ter colaborações aí com a temática deste evento, por isso insisto muito nelas. A sala de aula interativa, portanto, vai trabalhar com a lógica do todos. Quando faltar 2 minutinhos, me avise. Já está? Como dizem vocês? Quase. Tá bom. Insisto nessa tela que considero de todas a mais importante. Como mediar a comunicação e a aprendizagem assim e para este fim? Assim como? Baseada na interatividade, na colaboração, né? Portanto, estamos colocando aí essa figura 3 em destaque. E eu resgato as palavras em azul. Eu já percebi aqui agora mais uma falha, faltou a palavra interação aqui, né? Era uma daquelas palavrinhas em azul. Então, o que quero dizer aqui é o seguinte, que há muito professor paulo freireano ou vigotskiano, com suas teses de doutorado e suas publicações, né, maravilhosas, entretanto, sua docência, sua mediação docente ainda está centrada na unidirecionalidade. Por isso, insisto na importância da discussão sobre a ambiência comunicacional, né? Portanto, temos aí autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, autonomia, diversidade, dialógica, democracia e interação como finalidades e também como pragmática. Então, nós temos que investir numa pragmática cidadã, eu considero essas palavras extremamente cidadãs. Ao investirmos neste palavreado, isso precisa ser traduzido em práticas, precisa ser traduzido em estratégias de avaliação, precisa ser traduzido em estratégias de mediação docente. Então, ao mesmo tempo que você tem o fim da educação, que é levar o animal humano à cidadania participativa, colaborativa, nós temos também a necessidade de trazer esta ambiência baseada nessas palavras como pragmática. Perfeito? E termino minha fala apresentando a vocês um artista plástico brasileiro chamado Hélio Oiticica, falecido em 1980, mas considero genial e foi quem mais me ajudou a entender o conceito de interatividade, embora ele nunca tenha pronunciado essa palavra, pelo menos nunca escreveu, já me informei a respeito. Ele inventou um conceito de arte que, na verdade, era uma tendência na década de 60, nos anos 1960, naquele cenário da contracultura, né, onde se questionava os autoritarismos. Ele questionava o autoritarismo da arte. Como assim? A arte presa na parede ou sobre um pedestal, uma escultura do Rodin ou um quadro do Van Gogh, né, ele sempre se emocionava diante dessas obras. Entretanto, ele tem uma crítica, que é exatamente o viés comunicacional. Como assim? Essas obras são para você olhar, para você contemplar,
para você admirar, se emocionar. Ele dizia, lindo, maravilhoso, mas eu tenho aí uma inquietação. Eu não tenho autoria física nestas obras. O que inquietava ele era exatamente a autoria física, porque a autoria imaginal não há novidade. Diante de qualquer coisa, nossa imaginação está em movimento. Resta saber como vamos fazer nossa autoria física. Essa que nós temos agora na cibercultura. Você vai lá e altera e modifica. Soube recentemente que fizeram uma postagem sobre Paulo Freire, um tanto fascista, na Wikipedia, e imediatamente, não é, pessoas foram lá e fizeram a modificação. Isso é intervenção física. É disso que o Hélio Oiticica falava nos anos 60. Portanto, o Hélio Oiticica, com o seu conceito de arte chamado parangolé, que eu vou agora comentar rapidamente, trata-se, portanto, de uma ambiência ou de uma capa, não é? Uma capa labiríntica, onde o sujeito veste a capa. Portanto, ele está vestindo a obra de arte e com o seu jogo de cintura, com o seu movimento, com a sua dança, com a sua criatividade, aí sim ele está fazendo a arte com o artista. O artista, quando cria a capa labiríntica, ele está, na verdade, ele está propondo a arte. Quando você veste a obra e opera com seus elementos e suas dobras, você está criando arte com o artista. Enquanto você não entra como autor colaborador, você é um espectador. Então, a questão aqui é exatamente esta. Superar, ajudar o social, né, a superar sua condição de espectador. Já dizia um outro intelectual, teatrólogo brasileiro, Augusto Boal, autor da proposta teatral chamada Teatro do Oprimido, que diz o seguinte: espectador, palavrinha feia esta. Está dizendo exatamente de um conceito de teatro que ele inventa, onde o espectador precisa, ou melhor, é convidado, né? Que nem todos nós conseguimos sair da nossa condição de espectador para a condição de autoria e colaborador publicamente. Eu acredito que talvez esse seja o maior contributo para a cidadania que a escola possa trazer, né? Estimular o sócio à autoria, à colaboração, à coragem, ao enfrentamento. A cidadania precisa disso. E penso que aqui está uma contribuição importantíssima para os estilos de aprendizagem. Fico por aqui. Muito grato.